Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao de Malicuia, eu sou Adriele Rafani e o assunto que eu quero abordar com vocês hoje é um dos exames mais importantes para comprovar a sua proficiência da língua, que é o nosso TCF. O TCF, Teste de Connaissance du Français, é uma das opções para você comprovar a sua proficiência na língua e o seu conhecimento do francês, assim como o DELF e o DALF. Ele funciona de maneira um pouco diferente e eu vou explicar tudo sobre esse exame agora para vocês. Quais são os critérios para quem quer fazer o TCF? Você tem que ter mais de 16 anos e o francês não pode ser a sua língua materna. Simples assim. Existem 3 tipos diferentes de TCF. O TCF Tout Public, que é composto por 5 provas, o TCF DAP e o TCF Quebec. O TCF Tout Public, ele é usado mais para você, se você simplesmente quiser comprovar o seu nível da língua francesa e você não tem interesse de fazer um DELF ou um DALF, ou se for, como o meu caso, você não tiver tempo para esses exames. Mas o Tout Public é composto por 5 provas, 3 provas obrigatórias e 2 provas facultativas. O TCF DAP, Demande d'Admission Préalable, que seria demanda de admissão prévia, ele é usado para aqueles estudantes que querem fazer uma faculdade, uma licence pro, que não tem nem o DELF nem o DALF. Não tem o DELF B2 e não tem o DALF. O DALF, no caso, C1, C2. Ou, no caso de pessoas que querem fazer cursos que demandam esse DAP. Ou seja, por exemplo, arquitetura. Pelo que eu entendi. Mas é essa a diferença do TCF DAP para o TCF Tout Public. Já o TCF Quebec é para aquelas pessoas que têm interesse de algum dia morar no Canadá. Eu não sabia disso, né? Inclusive deve ser bem difícil porque o sotaque canadense. Mas então, se você tem intenção de morar no Canadá, seria interessante para você fazer o TCF Quebec. Eu escolhi falar sobre o TCF Tout Public para vocês hoje porque foi um exame que eu fiz, então é o meu lugar de fala. Eu posso passar como foi para vocês. E eu acho que é o mais comum, assim, dependendo do que você for fazer. Por exemplo, eu fiz para fazer a minha faculdade, na verdade para fazer o meu BTS na França, de Comércio Internacional. E eu não sabia que você precisava fazer o DAP para comprovar se você for fazer uma faculdade. Então é mais fácil fazer o TCF DAP que o TCF Tout Public. Dependendo do caso, né? No meu caso eu não sabia, mas funcionou mesmo assim, graças a Deus. Eu tive o nível que eu queria, poderia não ter sido o TCF que era aconselhado, mas deu certo mesmo assim. Então, como eu disse, o TCF Tout Public ele tem 3 provas obrigatórias e 2 provas facultativas. A comprehension orale, que é a compreensão oral, 25 minutos. A comprehension de la structure de la langue française, que é gramática, no caso, 15 minutos. E a comprehension écrite, 45 minutos. 45 minutos. Essa compreensão oral, eles vão botar os enregistrements, as gravações para você ouvir e você vai ter que responder uma questão sobre essa gravação. Pode ser um diálogo entre uma pessoa dizendo que foi no mercado e que encontrou fulano, e a pergunta pode ser quem essa pessoa encontrou no caminho para o mercado. Beleza? E o TCF tem uma particularidade que eu esqueci de falar. Ele mede o seu nível do francês de acordo com a sua capacidade. Eles vão te dar gravações de níveis fáceis, para ver como você se sai com elas, níveis intermediários, para ver como você se sai com elas, e níveis avançados. O mesmo propósito. Até onde você se sair bem, eles vão compreender que é o que você tem de conhecimento da língua francesa. Então, começa com um diálogo simples, tipo esse que eu falei, passa para um diálogo mais complicado, depois passa para um discurso de um presidente, um comunicado jornalístico, um negócio de televisão, vai ficando mais complicado. Que é para eles terem uma noção do quão você sabe. Então a compreensão oral, ela funciona dessa maneira. Eles vão botando essas gravações, você vai respondendo questões sobre essas gravações, de acordo com o que você interpretou, do que você ouviu, e eles vão medir o seu nível pela quantidade de pontos que você fizer. A maîtrise de structure de la langue française, que é a gramática, né? Eles vão fazer do mesmo princípio, vão botar questões de gramática fáceis, questões de gramática intermediárias, questões de gramática difíceis. E com isso eles vão saber o que você tem de conhecimento e etc. É o mesmo princípio. E para compreensão escrita também. São pequenos afixes, pequenas placas com comunicados simples, desde uma placa de mercado, estaremos fechados do dia tal ao dia tal por tais razões. Por quais razões o mercado estará fechado? Essa é uma questão simples. E vai desde textos imensos
2 horas depois. Artigos de jornal, artigo científico, caiu muito no meu exame também. E eles vão a mesma ideia para ver o que você interpretou daquilo ali. Então é assim que funciona o TCF. Eles te dão um conteúdo de níveis diferentes de para medir as suas capacidades, para saber até onde você pode ir. Já as provas facultativas, que eu disse que são duas, né? É a expressão oral e a expressão escrita. A expressão oral dura 1 hora, 60 minutos. A expressão escrita, 12 minutos. A expressão oral eu fiz porque eu poderia escolher. Você pode escolher se você quer fazer as duas, se você quer fazer uma só. Eu escolhi fazer a expressão oral para dar um plus no meu diploma, apesar de não estar estabelecido o que eu precisaria fazer. Na minha opinião, era a que eu ia me sair melhor. Eu não escrevia muito bem, a minha escrita não era muito boa, eu fiquei com medo de ter um nível B1 na escrita e não ser aceita para fazer a minha faculdade. Então eu escolhi pela expressão oral. Eu aconselho você a estudar e trabalhar muito bem as duas metrizes da língua para você não ter esse tipo de problema. Principalmente porque eu não sei como funciona o TCF-DAP. Eu posso fazer uma pesquisa de campo para saber mais ou menos, mas até o momento eu não fiz, eu não sei. Então eu não posso falar do que eu não tenho certeza. Mas se você for fazer o TCF do Public, eu acho melhor você fazer os dois para você ter mais essa confirmação do seu conhecimento. Mesmo que seja um risco. Enfim, não sei como que tá o seu nível de estudo, como tá o seu nível de francês, mas trabalhe também para ter essa certeza e não ficar arriscando como eu arriscaria se fosse para escrever. Talvez eu não tivesse o nível B2. Hoje, na força do ódio com a faculdade, eu tenho, porque é ditado, é trabalho, apresentação de trabalho, mas na época eu acho que eu não tinha. Então eu fiz a expressão oral, o professor chama você para uma salinha, pega um gravadorzinho, tá, bota ali em cima da mesa, e ele te dá um tema. Assim, primeiro ele pergunta da sua vida, você explica pra ele de onde você é, por que você tá fazendo o exame, quais são os seus planos, etc. Eu que como gosto de falar para cacete, já falei bastante com ele aquela hora pra ele já... Opa! É bom que você se descontrai também, quando você vai falando de coisas que... da sua vida, você tá contando sua vida pra alguém. Então você acaba se descontraindo um pouco. Ele pergunta tudo sobre a sua vida, pelo menos comigo foi assim. Ele te dá mais ou menos um tema, ele te bota numa situação. Pra mim... ele me disse que eu ia mudar para uma cidade X na qual ele tinha morado. Então ele queria que eu ligasse para ele, como é uma expressão oral, né? O exame é de uma expressão oral. Eu ligaria para ele para pedir questões, conselhos e a opinião dele sobre a cidade. Então ele me deu um tempo, acho que 5 ou 10 minutos, não lembro direito, para escrever essas questões que eram pertinentes para mim, e a partir desse planinho que eu fiz, a gente ia fazer essa troca nessa situação e ver como é que ia funcionar. Essas perguntas você leva a conversa para onde você quiser levar. E depois era um tema específico, o que eu achava daquele tema, depressão. O que eu achava das pessoas depressivas, o que eu considerava importante para essas pessoas, se eu já tinha tido... qual que era a minha opinião sobre o assunto, o que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Aí eu fui longe, falei que tinha gente que adotava cachorro pra não ficar sozinho, porque... enfim, você fala o que você quiser. Eu acho que ele não vai nem por essa parte da imaginação, ele vai pela sua articulação, pela estrutura da língua, como você se expressa mesmo. Então você é meio livre pra trabalhar nessa parte, ele só te dá o tema e você fala o que você quiser. A expressão escrita, como eu falei, eu não fiz. Essa parte, as 3 provas obrigatórias, são provas coletivas, então você vai fazer com os outros candidatos, porque nem todo mundo faz a expressão escrita oral como é facultativa, né? Então eu fiz a expressão oral primeiro, o resto dos candidatos ficaram do lado de fora esperando. Depois a gente foi para uma outra sala, eu fiz a estrutura da língua, a compreensão escrita e a compreensão oral. A prova em tudo, ela dura em torno de 2 horas e 40 minutos. O TCF inteiro. E depois a pessoa que estava responsável falou, olha, quem não for fazer a expressão escrita, vocês estão liberados. Então eu não sei como funciona, eu não vi. Mas eu creio que eles deem um tema também, assim como foi na expressão oral. Como são só 12 minutos, eu acho que não tem esse bate-bola igual teve oralmente. Como eu não fiz, eu não posso confirmar. De qualquer forma, se prepare, escreva bastante, treine bastante, para não ter nenhum problema e nenhum risco quando você for passar essa prova de expressão oral e nem a expressão escrita. O resultado do TCF, ele é a partir de contagem de pontos, e o nível que você tem, ele vai ser estabelecido pelo CECRL, Le Cadre Européen Commun de Langue.
É o Quadro Europeu Comum de Línguas. É uma tabela mesmo, na qual eles têm o que cada pessoa de tal nível é capaz de efetuar. Essa nivelação assim meio não muito regular é porque você pode ter uma capacidade de ler o francês e não entender muito auditivamente. Não sei se essa palavra existe, mas você pode ouvir e não compreender muito o que você está ouvindo. Por outro lado, você pode ler e entender muito o que você está lendo. Isso acontece mesmo. Tem gente que fala melhor do que escuta, né, do que entende. Tem gente que escreve melhor do que entende. Tem gente que entende melhor do que escreve. E essas coisas oscilam. Essas partes, essas capacidades de cada um, elas oscilam entre elas. É aconselhável que você tenha a compreensão escrita no nível B2, se for o caso. A compreensão, é só um exemplo, tá? A compreensão no oral no nível B2, a estrutura de maîtrise de langue no nível B2, tudo no mesmo nível para estar tudo certinho. Mas é normal se você não tiver. A gente trabalha em cima das nossas défaillances, das nossas falhas. Então, se por acaso você não tiver, é bom até fazer o TCF para você saber. Então, você pode trabalhar seus pontos fracos. Então, esse teste eu acho bem interessante por isso. Além de ele ser oficial na França, ele tem essa capacidade de te mostrar exatamente meio que como tá a junção dos seus estudos e do seu conhecimento no francês. Bom, voltando a falar do CERL, ele tem os 6 níveis, ele tem os 6 níveis que a gente já conhece, A1, A2, B1, B2, C1, C2, e pela contagem de pontos, com a listinha que vai estar aparecendo aqui, de acordo com a quantidade de pontos que você fez, ele vai dizer qual o nível da língua que você tem, certo? Então, se você tiver um nível elementar, vai ser o nível A1. Se você tiver um nível elementar avançado, A2. Se você tiver um nível intermediário, B1. Nível intermediário avançado, B2. Nível superior, C1. Nível superior avançado, C2. Então, é assim que funciona a contagem do TCF. Ele segue o quadro europeu da matriz de línguas. E, a partir da quantidade de pontos que você efetuou nas suas respostas, ele te dá o seu nível da língua. Bom, antes de mostrar meu resultado, eu vou explicar para vocês que o TCF ele tem uma duração de 2 anos do seu resultado. Então, ele tem uma validade de 2 anos. Dependendo do que você for fazer depois, você vai ter que refazer esse exame. Essa é a diferença entre o DELF e o DALF e o TCF. O DELF e o DALF, eles não têm validade. Você fez, é pro resto da sua vida. O TCF, depois de 2 anos, você tem que refazer. Se por acaso for interessante ou importante para você. O TCF também só é reconhecido no território francês. Ou seja, se você for fazer alguma coisa no Brasil, para mim, por exemplo, pode ser que não funcione. É óbvio, eles vão levar em consideração que você fez um exame na França, que você morou e tal. Porém, não é válido oficialmente em outros territórios, em outros países. O DELF e o DALF, ele é válido onde quer que você vá. Então, esse aqui é o meu resultado. Vou mostrar pra você a minha foto aqui, que ninguém merece, né? Mas ele vem assim, se você não morar perto do instituto onde você fez o seu exame, que você possa ir buscar a pé ou de carro, enfim, se que você possa ir buscar, então você tem que levar um envelope timbrado com o seu endereço, o endereço da instituição que você fez para eles. Então, quando você for fazer seu exame, você precisa desse envelope, informar para eles que você não tem como ir lá buscar, que eles vão ter que mandar na sua casa. Então, a gente pode ver aqui que eles estipulam direitinho essas 3 barras que vocês estão vendo aqui, são as 3 provas obrigatórias. Essa embaixo é a prova facultativa. No meu caso, só tem uma porque eu só fiz a expressão oral, não fiz a expressão escrita. Então, ele marca aqui direitinho, tá vendo? Compreensão escrita, 487 pontos, nível B2. Aí você vê que a barrinha ela vai até o nível que você adquiriu. A segunda linha, a gente já vê aqui, maîtrise d'écriture de la langue, que é a gramática. Aí eu fiz 518 pontos, nível C1. Isso tudo de acordo com o quadro que eu mostrei pra vocês, tá? Compreensão escrita eu fiz 455 pontos, e ele foi até a barrinha do B2. Aí aqui embaixo, as duas, né, como eu só fiz uma, a expressão oral, eu fiz um score de 12. Eles marcam aqui de cima, 482 pontos, nível B2 do CECR, que é o que eu falei pra vocês agora há pouco. E ele também explica aqui embaixo o que é.
e etc. Então ele explica direitinho. Aqui atrás, se você olhar quando chegar o resultado na sua casa, ele vem com essa tabela, o que cada nível é capaz de fazer, das suas capacidades, o que eles esperam que você seja capaz de fazer, dependendo da sua quantidade de pontos. E eles mostram aqui embaixo tudo que eu falei. Então é isso, ele chega assim o seu resultado. Aqui embaixo tem a validade também, o meu é válido até o meu aniversário do ano que vem. E eu assino, você no caso vai assinar, vem a instituição que você fez. Esse eu acho que é o órgão responsável pela realização do exame. No site do CIEP eles têm os órgãos e os lugares que realizam esse exame. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, você curte aqui embaixo. Se você não gostou, você marca aqui embaixo também, que todo engajamento é bem-vindo. Deixe seu comentário, compartilhe com as pessoas que você sabe que vai ser importante, que estavam com dúvidas sobre esse TCF. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o site do CIEP, que é onde você pode treinar para fazer esse exame. E eles te dão um resultado, é óbvio, não é oficial, porque é um treinamento, mas eles te dão um resultado como se você estivesse passando o exame mesmo, e você faz na sua casa. Também é uma ótima dica para você treinar o seu outro idioma, viu? Para quem não viu esse vídeo aqui no canal, ele vai estar aparecendo aqui em cima, você termina de ver esse aqui. Depois você dá uma olhada nas minhas dicas de como estudar outro idioma. Até gaguejei pedindo as coisas. Então é isso. Vou deixar aqui embaixo também o meu site, de malicuia.fr, de malicuia.fr, que é onde eu divido culturas da França com as pessoas, divido experiências, divido como está sendo o meu intercâmbio, como está sendo a minha formação aqui na França, enfim, sobre as minhas viagens, sobre tudo. Tem todo o complemento daqui no site também. Então se inscreve no canal, vai dar uma olhada no meu site e é isso. Mais uma coisa. Hoje eu tô cheia de recado. O De Malicuia tá criando um podcast do De Mala, que eu vou dar dicas sobre como estudar o francês e dicas sobre a própria língua mesmo, sobre verbo, gramática, do que eu sei, tá? Porque como eu disse no outro vídeo, eu não sou professora, mas eu tenho muito interesse de ajudar as pessoas que, assim como eu, se interessam muito por essa língua. Beleza? Então é isso, já falei bastante, já pedi pra caramba. Deixe seu dedo, enfim, faz aí o que você quiser. O De Malicuia fica por aqui. Tchau!